Vamos lá então, pessoal, passar para o primeiro tema do dia para a gente entender o que anda acontecendo com Petrobras. Muita volatilidade ontem nas ações, subia, descia, demorou para a gente entender o que ia acontecer com tantas notícias aparecendo, principalmente notícias de bastidor. Mas vamos chamar então para a nossa conversa Rui Hungria. Obrigada mais uma vez pela participação. Tudo bom, Paula? Olá, pessoal. Sempre um prazer estar aqui. Prazer é nosso sempre, e claro, né, falando de Petrobras. A gente teve aquele programa especial de Petrobras, não deu nem um mês, a gente já voltou para falar de Petrobras, porque mexe bastante, e todo mundo também preocupado com essas notícias de bastidores que andam movimentando bastante as ações. Dividendos extraordinários, ora fala, né? A gente vê notícias ali de bastidor, vai sair, não vai sair, né? Fica nessa confusão. Também o CEO, né? O Prates, fica ou não fica? Fala-se ali de Mercadante Vir, cada hora a gente vê uma notícia diferente e claro, né? A gente aqui, principalmente o investidor que está assistindo a gente, fica na dúvida, o que realmente está acontecendo com o Petrobras? Fala aí pra gente. O que a gente sabe que provavelmente está acontecendo, porque não tem nenhuma notícia assim oficial. A gente sabe as notícias de bastidor que estão aparecendo aí nas manchetes. Os dois assuntos principais que fizeram as ações caírem muito e subirem muito ontem, praticamente em alguns minutos, né, é a notícia do dividendo extraordinário, que está cada vez mais ficando mais positiva para os acionistas, porque a última vez que a gente veio aqui, que você disse que era um episódio especial de Petrobras sobre os dividendos extraordinários, naquele dia a ação caiu quase 10%. Por quê? Porque o governo, de certa forma, ali parece ter influenciado a companhia a represar os dividendos extraordinários para fazer investimentos diversos em outras áreas, além de exploração e produção de petróleo, né, que o mercado enxerga como um investimento com baixo retorno e, por isso, as ações caíram. Com essa notícia de que, provavelmente, o governo, e aí influenciado pelo radar, né, que está vendo preocupações fiscais, provavelmente querendo aí ou precisando desses dividendos para ajustar ali o fiscal, o mercado começa a ver maior possibilidade de esses dividendos extraordinários realmente serem distribuídos, né? Porque aí a companhia, ao invés de investir em outros segmentos, né, que a gente já viu, por exemplo, intenções em investir em energia eólica, outros tipos de investimentos que a Petrobras nem tem tanta expertise assim, ela, em tese, desistiria de fazer esses investimentos ou diminuiria bastante a intenção de investir nesses segmentos e distribuiria esse montante na forma de dividendos para os acionistas, né, mas também para o governo, que está muito interessado nessa arrecadação para fechar as contas aí do fiscal, né? Então, essa é uma notícia boa para os acionistas, essa mudança na perspectiva de dividendos extraordinários que começa a ficar mais favorável para eles serem distribuídos novamente. Por outro lado, essa notícia ou esses rumores de que o Prats deve ser substituído, isso já é ruim, né? Porque o mercado entende, né, essa sinalização como se fosse algum direcionamento futuro da companhia em se tornar mais próxima do governo e com mais tendência de seguir as vontades do governo. E aqui a gente está falando de várias coisas, como, por exemplo, própria política de distribuição de dividendos, política de investimentos, por exemplo, de investir em coisas que agradem ao governo, mas não necessariamente sejam boas para o acionista, em política de precificação de combustíveis, por exemplo, deixar com que a companhia siga mais os preços que ela queira e não exatamente os preços de mercado ou as cotações internacionais. Então, o mercado teme que uma mudança de CEO acabe fazendo com que a companhia tenha uma guinada aí mais populista do que pró-mercado que a gente vem tendo até agora. E assim, até agora, né, desde nessa gestão do Prats, apesar da gente ter visto algumas mudanças ali que mais próximas da vontade do governo,
acabou que elas não foram tão drásticas quanto o mercado temia. Então, a gente falando aqui principalmente da política de distribuição de dividendos e também da política comercial, né, de precificação de combustíveis, o que a gente viu até agora foi, sim, mudanças, mas muito menos drásticas do que o mercado temia e, portanto, que ainda possibilitam a Petrobras pagar bons dividendos, né, que no final do dia é o grande interesse dos acionistas. Então, o Prats hoje é um CEO que, de certa forma, até agradou o mercado, dado que ele não teve grandes mudanças da última gestão, né? Então, o mercado avalia também que talvez uma nova mudança seja problemática, porque mudaria mais drasticamente essa visão, principalmente sobre os dividendos, né? Tá, legal. Vamos falar mais um pouquinho sobre essa mudança de CEO, mas primeiro eu queria puxar aqui só para deixar claro, né? A gente está falando aqui, são muitas informações mesmo, então para a gente deixar claro aqui, porque até teve pergunta aqui, o André Ramos perguntou se, afinal de contas, né, porque todo mundo fala dos dividendos extraordinários, hora diz que vai sair, hora diz que não. Na verdade, tem alguma coisa definida neste momento ou não? Não, neste momento nada definido, como eu disse, só, a gente diz aqui, né, só fofoca, né? Só conversa de bastidor. Mas a gente entende que, assim, a Petrobras, ela é uma empresa grande, tem muito interesse em cima, então quando tem esses rumores, normalmente tem algum fundamento, né? Então a gente entende que neste momento, dados que os rumores estão fortes, muito provavelmente está sendo discutido sim essa questão dos dividendos extraordinários, e como a gente partiu de uma base de não vai ter distribuição de dividendos extraordinários, e você entra numa discussão e nos rumores de que vai ter, talvez ou a totalidade, ou metade, ou não sei, 30% que seja, partindo que a gente está saindo de uma base de zero de distribuição de dividendos extraordinários, então provavelmente a gente vai ter alguma distribuição sim, mas nada definido, né? Perfeito. E ali na sua primeira resposta você envolveu bastante, praticamente, na verdade, tudo ali o que está acontecendo com Petrobras. Mais um ponto que anda chamando a atenção é essa defasagem que está aumentando, né? A defasagem do preço dos combustíveis. A gente teve um ajuste no ano passado, em outubro, na gasolina e dezembro no diesel, e essa defasagem com o preço internacional está aumentando. Agora já temos aí o Brent sendo o valor passando dos $90 e também o dólar ganhando força. Nesse sentido, aumenta a pressão sobre o Prats nesse sentido em sair? Como é que fica, né, essa situação? Será que a gente, de repente, vai ver também um ajuste ali ou não? Vai pesar para essa decisão de trocar o CEO? Eu acho que, dado que esses rumores estão mais acentuados nos últimos dias, pode sim ser resultado de uma talvez tentativa da atual gestão estar buscando essa aproximação do preço aqui no Brasil com os preços internacionais, porque lá fora o preço subiu, né? E isso, né, se a defasagem começa a crescer muito, isso pode acabar resultando em perdas de margem para a Petrobras, a gente já viu isso no passado. Então pode ser que esses ruídos aí de troca no comando resultem também, entre outras coisas, também desse possível embate entre a gestão atual da Petrobras buscando um reajuste de preços para acompanhar a internacional e o governo sabendo que, primeiro, isso pode ser ruim para a inflação e, consequentemente, também para a queda de juros, e a gente tem visto como isso tem gerado ruído político ali do governo com o Banco Central, mas também uma questão ali de popularidade, né? O governo, a gente sabe que quando o combustível sobe, isso acaba afetando a popularidade do governo. A gente entende que existe mais esse ruído político aí de reajuste de preços, então pode ser sim que parte desse embate que a gente esteja vendo, desses ruídos, desses bastidores de troca no comando, seja justamente porque neste momento a gente pode estar vendo um embate aí da gestão da Petrobras buscando reajustar o preço da gasolina e o governo não querendo que isso aconteça. E falando na troca do CEO, possível aí, né? A gente está vendo, você falou aí dos ruídos. No entanto, né? Vamos falar aqui dos últimos anos, né? O Prats, se não me engano, é o 7º ou 8º presidente da Petrobras nos últimos
6 anos, desde 2018. Muitas trocas aí. A gente sabe que aí não troca só ali o presidente, né? A diretoria, entra um novo presidente ali, diretoria, de repente no conselho. O que uma possível troca nesse sentido poderia impactar? Né? Quais são os possíveis impactos dentro da companhia? A gente tem que lembrar que os últimos anos eles foram bons para a Petrobras de maneira geral, porque o preço do petróleo esteve em patamares bastante interessantes e rentáveis para a companhia, né? Então, o que a gente, na verdade, ali, o que a companhia precisava era de um CEO que não atrapalhasse muito ali a política de precificação de combustíveis, de exploração do pré-sal, por exemplo, esses investimentos no pré-sal que são muito rentáveis. Então, a companhia não precisava de um CEO brilhante ou alguém que realmente fizesse mágica ali dentro. Era basicamente fazer a empresa funcionar do jeito que ela vinha funcionando nos últimos anos. E por mais que a gente realmente tenha tido diversas trocas ali no comando da Petrobras, os resultados continuaram resilientes. Por quê? Porque a condição de mercado ainda está muito favorável e nenhum deles agiu verdadeiramente para atrapalhar a rentabilidade da companhia. Só a companhia continuou funcionando como já está funcionando bem nos últimos anos, tá? Dito isso, pode ser que uma mudança de CEO não traga muitas mudanças também para frente, né? Só que toda vez que existe uma mudança, principalmente se existe esse ruído, esse embate político da companhia com o governo, sempre aumenta a especulação e as chances de que o próximo vai vir para mudar tudo o que está sendo feito. Então, esse é o grande medo do mercado. Uma mudança de CEO não necessariamente é ruim, né? Mas se tiver alguma mudança ali mais drástica em política de precificação de combustíveis, em distribuição de dividendos, em investimentos em ativos que não sejam rentáveis, isso sim seria muito ruim. Só que a gente não tem como saber a priori qual vai ser, se vai ter essa mudança de CEO e se o próximo CEO realmente vai seguir esse caminho. Perfeito, temos que esperar aí, mas quem não está esperando é a CVM, que abriu ali uma investigação, um processo ali para investigar essas notícias, né? Porque aqui confunde mesmo, né? Sim. Então fica hora sai, hora não sai, troca, não troca, enfim, acaba mexendo muito, então a CVM entrou aí com o processo. O que você pode falar, né, para o investidor que está vendo a gente aqui, que de repente, o que acontece? Tá, vai investigar, mas qual é o processo ali, o que pode acontecer, o que pode, tem alguma solução para isso, de repente? O que acontece é que assim, quando existem informações relevantes, oficiais envolvendo uma companhia, essa companhia, por ela ser aberta, né, e ela ter acionistas, ela precisa tornar essas informações públicas para todo mundo, né? Então, se houver uma mudança efetiva de CEO, uma mudança efetiva na política de distribuição de dividendos, essas coisas elas precisam ser públicas para que todos os acionistas e todos os investidores tenham acesso à informação e não só quem conhece conselheiro, para tornar essa informação pública, né? E não termos problemas de insider, tá? Só que no caso da Petrobras, tudo isso é rumor, né? Tudo isso é conversa de bastidor, não tem nada oficial ainda. Então, assim, eu entendo a CVM abrir esse processo por conta dessas notícias aí, que são muitas e tem afetado mesmo o preço das ações, mas eu entendo que assim, a Petrobras não é culpada porque não existe a informação oficial ainda. Eu entendo que quando tivermos informações oficiais, aí sim ela vai divulgar ao mercado, como tem sido, né? Várias e várias vezes nos últimos anos isso já aconteceu. Como eu disse, é uma companhia que tem muito interesse político do mercado e sempre tem rumor ali dentro, mas ela nunca deixou de prestar informações quando isso realmente era fato, né? Agora, a gente, falando especificamente de ontem, né, que teve, acho que a volatilidade fora do normal, a gente viu todos os cenários ali para a Petrobras. O investidor pode esperar mais volatilidade nesse curto prazo? É preciso ficar mais calmo, entender direitinho, até para a gente receber as notícias oficiais? Como é que você está enxergando ali, vamos dizer, o movimento das ações, né? Assim,
Provavelmente, essa discussão de troca de CEO, de mudança de política de distribuição de dividendos, talvez de investimentos também, né? E acho que tudo isso contribui para você ter mudanças de preço mais drásticas, como aconteceu ontem. Ontem o papel chegou a subir 3, chegou a cair 2, fechou quase no 0 a 0. Então, assim, ontem foi um exemplo disso. Provavelmente isso não deve dissipar tão rapidamente, né? A gente sabe que onde tem fumaça tem fogo, então provavelmente se o investidor tem ação, ele deve ficar aí no modo sangue frio nos próximos dias, né? Perfeito. E para a gente ir finalizando aqui, Rui, tendo esse cenário para a Petrobras mais volátil, né? Como é que fica? Mudou a sua avaliação sobre a empresa, recomendação? O que você poderia falar para o investidor agora? A gente segue neutro em Petrobras já há algum tempo, justamente por causa dessa possibilidade de ruídos políticos, né? A companhia subiu pra caramba nos últimos 12 meses, a gente até conseguiu aproveitar aqui na Empíricos em algumas séries, principalmente focadas em dividendos, mas com a alta das ações, a gente entende que ela ficou num patamar de valuation mais esticado aí do que seria o preço justo. Junto com isso, com essa maior possibilidade de interferência política e mais ruídos políticos. Então, pode ser que uma eventual queda daqui para frente, se o mercado não digerir bem essas trocas, essas mudanças, pode até abrir uma oportunidade para a gente, mas por enquanto a gente segue neutro nos papéis, só observando as fofocas. Adorei. Obrigada, Rui, pela participação. Excelente final de semana para você. Eu que agradeço. Até mais.